compro marcas e patentes de alguém? Então, como é que eu estou cuidando do capital intelectual para eu não ser alijado do mercado por ter ficado defasado com relação a conhecimento? Então, aqui é conhecimento, aqui é execução no que envolve ser humano. Capital natural, esse é o famoso meio ambiente. Esse é céu, rio, lençol freático. E o capital social, como é que eu relaciono com os que estão à minha volta? Como é que eu relaciono com a comunidade? Eu sou uma fábrica de papel e celulose. Como é que eu convivo com os meus vizinhos? Como é que eu convivo com os meus clientes? Os meus clientes, eu sou cliente de madeira para fazer móvel de cama e mesa. Eu compro só madeira certificada ou eu compro madeira que foi abatida irregularmente na Amazônia? Então, esse é o cuidado com o capital social. Então, o que se deseja é que a empresa, quando vai fazer um relato integrado, não tem ainda um modelo padronizado. Não é 32 frases, não é um modelo de débito e crédito, é o seguinte: você tem que contar o que a empresa fez, o que ela pretende continuar fazendo nesses 6 itens. Você escolhe a forma de contar, narrativa, numérica, quer fazer fórmula de regressão, o problema é seu. Você tem que comunicar como é que você administra, quão bem você administra esses 6 capitais. E o meu modelo de negócios, ele pega os 6 capitais. Ele pega o capital financeiro, manufatural e intelectual, humano, social e natural, e ele joga dentro do modelo de negócio como se fosse um input, um dado de entrada. Aqui dentro eu vou ter governança, performance, perspectiva futura, riscos e oportunidades, estratégia e alocação de recursos. Tudo isso contribuindo com esses 6 capitais para que eu conduza as minhas atividades de negócios. Então, qual deles é mais relevante, qual deles é menos relevante, qual deles eu estou mais vulnerável? Aí eu tenho uma saída do meu processo que dá um resultado. E o resultado vai afetar os mesmos 6 capitais. Entram os 6 capitais, eu trabalho os 6 capitais e saem os 6 capitais. Só que eles têm que sair daqui com um diferencial, um delta positivo, que é melhoria de valor de ação, melhor relacionamento com a comunidade, melhor relacionamento com o meu corpo de funcionários e melhor relacionamento com os meus credores e acionistas. Meu modelo de negócio, então, é uma máquina processadora. E a ideia básica é que o relato integrado mostre como é que a empresa cria valor ao longo do tempo. Na medida em que atende o interesse dos diversos protagonistas, os valores podem ser criados ou destruídos. Aqui eu tenho um exemplo muito contundente. Em novembro de 2011, a cúpula do IRC veio ao Brasil. Nós fazemos reuniões em vários lugares do mundo, geralmente são 2, 3 reuniões por ano. E em novembro eu os convenci a passarem uma semana no Brasil. Então fizemos a reunião do conselho, que eram mais ou menos 40, 50 pessoas, mas 3 ou 4 pessoas da cúpula, o presidente do conselho de administração, ao qual eu pertenço, e o presidente da diretoria executiva, e um dos principais assessores, vieram ao Brasil e nós marcamos uma semana de visitas. Nós fomos ao Rio de Janeiro, a Brasília e a São Paulo. Fizemos seminários, palestras, encontros individuais. No Rio de Janeiro encontramos a então presidente da CVM, em Brasília encontramos o secretário-geral da Presidente da República, Gilberto Carvalho, a ministra do Meio Ambiente, Isabel, a ministra Isabel Teixeira, e consequentemente tivemos vários eventos. Uma das pessoas que nós fomos visitar no Rio de Janeiro, duas que merecem destaque particular, o presidente Luciano Coutinho do BNDES engajou-se no processo na hora, apaixonou-se pelo projeto, designou a professora Vânia, que é sua auxiliar, braço direito no projetos especiais, e fez com que ela constituísse, eu vou contar daqui a 2 minutos, um comitê IIRC Brasil. Então com ele engajou o BNDES no programa piloto. E aí fomos visitar o diretor de investimentos da Previ, que é o maior investidor de mercado de capitais do Brasil. E contamos essa história para ele. Quando terminamos de contar, as palavras dele foram as seguintes: senhores, o que vocês estão me falando é música para os meus ouvidos. No Brasil, um fundo de pensão pode aplicar até tantos por cento em CDB de banco de primeira linha, até tantos por cento em imóveis. Então o fundo de pensão constrói shopping center e hotel, porque vai garantir, ele tem um lastro de imobilizado pelo valor do investimento e tem um fluxo de receita para pagar a aposentadoria, que são os aluguéis ou a renda de diárias dos quartos dos hóspedes dos hotéis. Então, ele precisa gerar receita para pagar a aposentadoria e ter um lastro de um ativo que não se perde. E ele pode aplicar em ações de companhias listadas em bolsa de valores, companhias abertas.
Ele falou assim, hoje, coincidentemente, o Banco do Brasil deve estar recrutando, lá em Brasília, isso era novembro de 2011, cerca de 3 a 4 mil jovens de 20 a 25 anos de idade. Eu tenho que pegar as contribuições deles, as contribuições do Banco do Brasil como entidade mantenedora do Fundo de Pensão Previ e comprar ações. Eu tenho que comprar ações de empresa que está pagando dividendo quando ele se aposentar aos 65 anos de idade, daqui a 40 anos. Essa empresa tem que estar existindo e pagando dividendo. Na medida em que as empresas me mostrem como que ela criou valor e qual é a estratégia para continuar criando valor, é tudo o que eu quero na vida. Essas são as empresas que eu vou comprar ação. Não vou comprar ação de empresa que vai ter uma taxa de mortalidade alta, se esse relatório puder me sugerir quais delas são mais adequadas. Os princípios orientadores daqueles 6 capitais: foco na estratégia, perspectiva futura, conectividade, aquela invasão horizontal nos quatro relatórios, a resposta dos usuários externos, a confiabilidade e abrangência, ou seja, o relatório tem que ser assegurado, atestado por terceiros externos independentes. Esse relatório um dia vai ter que ser auditado. Materialidade, concisão, consistência e comparabilidade. São esses princípios que orientam o trabalho, o manuseio dos 6 capitais para criar o relatório. Com comunicação concisa, resposta integrada, as conexões dos elementos e não existe uma sequência pré-estabelecida ou sessões isoladas. Cada empresa, por enquanto, tem a liberdade de escolher o formato de apresentação, desde que ela esteja se remetendo aos capitais e respeitando os princípios orientadores. Maior qualidade e o mais curioso, nós estamos querendo diminuir o tamanho dos relatórios. Hoje em dia, o relatório contábil sozinho, ele tem uma quantidade imensa de informações desnecessárias. Ele tem uma quantidade muito grande de informações irrelevantes. E, via de regra, ele omite as informações relevantes. Se você pegar, por exemplo, nas notas explicativas sobre o teste de impairment, quando a empresa faz teste de impairment de intangível ou de imobilizado, ela geralmente usa o método fluxo de caixa descontado. Você raramente encontra uma empresa que diz qual foi a taxa de juros que ela usou no modelo de fluxo de caixa descontado. Ela usou o fluxo de caixa descontado com a taxa de juros adequada. O que é adequado? É o custo de capital dele? É a Selic? É a taxa de juros do mercado? É o custo do passivo oneroso? Ela não diz qual é. Então, as informações relevantes que você deveria usar para... E se você aceita aquele julgamento da administração, não estão disponíveis. Comissão brasileira. Então, o presidente Luciano Coutinho do BNDES designou a Vânia para trabalhar junto comigo e com outras pessoas para uma comissão brasileira de acompanhamento. Então, nós temos um clone nacional do IRC no Brasil. A primeira reunião nossa foi em janeiro do ano passado, 2012, tinha 17 pessoas. Hoje, no mailing list, tem mais de 190. E nós estamos fazendo reuniões presenciais periódicas para reproduzir no Brasil um ambiente amistoso para o IRC. Quem são as principais empresas que são participantes do Comitê Brasileiro do IRC? AES Eletropaulo, Natura, Petrobras, CCR, Forjas Taurus e Better Governance, que é a empresa da presidente do IBGC. Associações, Febraban, o IBRE, que é Relações com Investidores, a Abrasca, que é Companhias Abertas, a ANEFAC, que é Contadores, Financistas e Administradores, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o BRAIN, que tenta trazer investimentos para o Brasil, e a Associação dos Analistas de Mercado de Capitais. Investidores, BMF Bovespa, Previ, BNDES, Santander, Citi e Itaú. Entidades contábeis, CFC e Bracon. O Comitê de Profissionais Contábeis tem uma parceria com o Comitê de Desenvolvimento do Mercado de Capitais, criou uma organização não jurídica, chamada CPC Codim, para melhorar o mercado de capitais do Brasil. Ernst & Young, Pricewaterhouse, BDO, KPMG, Deloitte e FBM, que é uma empresa de treinamento em IFRS e em risco. Consultorias e sustentabilidade, Carbon Disclosure Project, Ethos, o Report Sustentabilidade, que é uma empresa, Quintessa, Bicon, Fundo Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, que é uma empresa FBDS no Rio de Janeiro, e vários outros aqui. E essa Via Gutenberg, que é parte do conselho também. Na academia e outros ONGs, a GRI, PRI Brasil, a Revista Capital Aberto, o Media Group, a FGV, a Universidade de Fortaleza, Anima e o RBD, que é uma iniciativa no campo de sustentabilidade. Qual é a divisão do nosso grupo?
Quando nós começamos a nos reunir, aqueles primeiros 17, era só a reunião plenária. Então a gente achava um lugar para se reunir e passava 2, 3 horas discutindo o que é que nós deveríamos fazer para internalizar no Brasil as iniciativas do ILC de Londres, dando uma característica tropical, um ar nacional. Com o crescimento do grupo, ficou absolutamente ineficaz você fazer reunião plenária. Uma reunião de 190 pessoas não chega a lugar nenhum. Então nós resolvemos dividir o grupo em 5 subgrupos de trabalho. O primeiro é o framework, aquilo que foi discutido dia 16 de abril. Então, em janeiro deste ano, nós construímos um grupo que iria preparar uma minuta de resposta da audiência pública do dia 15/7. Trabalharam nessa estrutura conceitual que estava em audiência pública e no dia 12 ou 13 de julho mandamos a nossa carta do nosso comitê de acompanhamento em inglês para Londres como uma sugestão, uma contribuição. Esse grupo foi coordenado pela diretora, uma das diretoras envolvidas em sustentabilidade na Ernst & Young, a Meire Ferreira. Fizemos um segundo grupo, fatiando aqueles 190, de comunicação. Um dos nossos desafios é nos comunicarmos. É fazer isso que eu estou fazendo hoje, porém na mídia. Fazer na Abrasca, na PIMEC, junto aos conselhos de administração, como é que a gente vai botar esse bloco na rua. Então, para discutir qual é a melhor forma de comunicar, tem diversas pessoas da área de comunicação das empresas no grupo dos 190, disseminando informação. Então tem um em particular, que é o nosso colega Ailton Leite, ele é auditor da BDO e é diretor da ANEFAC, que ele coordena os trabalhos desse grupo para poder criar um processo consistente, permanente e robusto de comunicação com os órgãos de imprensa. E vale dizer, não só órgãos de imprensa, jornalzinho de empresa. O jornalzinho da FEA USP, você já apareceu nele lá. Então, botar o bloco na rua, botar a boca no trombone. Criamos um terceiro grupo de trabalho que nós queremos descobrir quem são os melhores alunos da turma. Cada turma você tem bons alunos, alunos medianos, alunos desinteressados e maus alunos. Eu quero pegar aquele pequeno grupo de bons alunos e trabalhar só com eles. 5, 3, 4, 6. Que turma? Empresas. Quais são os presidentes de conselho de administração e os diretores-presidentes de empresa que têm empatia, que têm a sustentabilidade como parte dos seus valores morais pessoais? Eu quero identificar essas pessoas, por quê? Porque se a gente conseguir fazer alguma ação com eles, gravar um vídeo, fazer um programa em TV fechada, jogar eles na TV USP, fazer uma matéria num veículo de mídia grande, outro fato constatado na humanidade é que todo mundo gosta de copiar o sucesso. Se esse cara é presidente do conselho de administração, se esse cara é um empresário de sucesso, e se ele está fazendo isso, talvez eu devesse fazer também. Eu não vou acordar para o discurso do Nelson Carvalho, mas vou acordar para o discurso de um presidente bem-sucedido de conselho de administração. Então estamos aqui, a Gláucia Terreu, que é a líder brasileira do Global Report Initiative, está identificando esse grupo. E, como eu falei, nós estamos muito interessados em que o pessoal que entra pelo lado direito do balanço, bancos credores e acionistas e investidores, a gente consiga conquistar os seus corações e mentes. Então temos um grupo só para relação com investidores, para fazer o network com os investidores. A MEC, que é a Associação de Investidores do Mercado de Capitais, a Ambima, Bovespa, a própria ANEFAC, IBEF, Executivos Financeiros, todos aqueles que têm investidores como parte do seu público, nós queremos chegar nele. Quem coordena isso é o Pedro Galotti, que é o líder brasileiro do Principles for Responsible Investment. Esses 4 grupos já estão trabalhando, desde o ano passado. E quem tiver interesse em se juntar a eles, eu vou já dar o site, será muito bem-vindo. E temos um 5º grupo que ainda não foi constituído, mas já foi idealizado. Quando tudo isso aqui estiver maduro, digamos, idealmente por volta do fim deste ano, a gente tem que pegar a mala e sair para o mundo. Eu tenho que sair cacarejando. Então vai ter um grupo de roadshow para visitar empresas, ONGs, entidades, FEBRABAN, Bolsa de Valores, visitar entidades governamentais. Esse é o grupo que vai fazer captação de apoio. Não necessariamente, se possível também, mas não necessariamente financeiro, mas fazer repercutir com mais intensidade estas informações. E esse aqui ainda não está
definido quem é o Roadshow. Eu vou ser um dos coordenadores do Roadshow, mas eu vou precisar de mais gente me ajudando para poder rodar Brasil afora. No programa piloto original, nós tínhamos estas empresas brasileiras. Natura foi a primeira aderente, a Via Gutenberg, BNDES, AS Eletropaulo, Petrobras, CCR, Itaú Unibanco, e agora temos Votorantim, Magazine Luiza, anunciando o seu interesse. Se eventualmente eu vou deixar essas transparências para o Kassai postar no Erudito, se quiserem visitar o site do IRC em Londres, é theIRC.org. O site da comunidade do participante do programa piloto, que tem só algumas informações gerais, o resto é restrito, é Pilot Program Community. E vou passar também o site do Comitê Brasileiro de Acompanhamento.